Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês aí estejam bem. Eu aqui estou bem. Muito obrigado a todos que estão participando aí do nosso grupo. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aí no canal. Continuem se inscrevendo. E hoje a gente vai falar sobre uma história, né, de uma moça, né, chamada Nora Vicente. Ela é uma menina, uma jornalista que ela apoiava sempre o feminismo, né, todas as causas do feminismo. E ela, assim, ela era uma moça, porém ela era lésbica, mas ela não era, não se vestia como homem. Ela era uma lésbica jornalista e ela defendia a causa do feminismo. E ela tinha as mesmas falácias, né, que todo mundo escuta aí, que as feministas falam, né, que o homem não presta, essas coisas que a gente tá cansado de ouvir aí. E aí, então, ela resolveu fazer um experimento por ela mesma, de tanto ela acreditar na facilidade que os homens têm e ela julgar que as mulheres são sempre inferiores, né? Que elas não conseguem ter os direitos, essa coisa toda aí que a gente já tá cansado de ouvir, né? Então, essa menina, Nora Vicente, em 2003, ela resolveu, então, se passar por um homem. Então, ela resolveu se vestir como homem e se passar para um homem, porque ela queria entender realmente como que é ser homem, né? Porque ela sempre achou que os homens eram privilegiados. Então ela fez aí, ela já tinha, por ela ser lésbica, ela já tinha o cabelo curtinho. E aí então ela contratou uma pessoa, uma maquiadora. E essa maquiadora, então, começou a fazer uma maquiagem nela, colar pelos, né, no rosto, de lã pintada, simulando barba. Ela intensificou a musculação para ela ter um porte mais robusto de homem. E também ela foi no fonoaudiólogo, que eu acho que se fala, né? Para poder... Não sei se é fonoaudiólogo não, gente. Se não for, vocês deletem aí, mas... enfim, pessoas que trabalham a voz aí, para ela ter uma imposição mais máscula na voz. Enfim, e assim ela iniciou a jornada de ser um homem, né? E aí ela relata todos que ela não imaginava que ser homem era tão assim difícil, que o mundo do homem não é uma coisa tão simples assim. Então, ela até falou aqui uma coisa aqui, olha, não havia previsto isto quando comecei a ser Ned. Ned foi o nome que ela adquiriu depois que ela passou a ter fazer esse experimento. Ela quis ficar 18 meses sendo um homem e vivendo na pele que é ser homem. Então ela falou assim, não havia previsto isso quando comecei a ser o Ned. Pensei que sendo um homem eu conseguiria fazer todas as coisas que não conseguia fazer como mulher. Coisas que sempre invejei nos meninos quando era criança. As aparentes liberdades de não ter medo do mundo. Andar ruidosamente e parar com as pernas e poder parar com as pernas abertas. Mas quando tive na verdade que ser nerd, raras as vezes eu me senti totalmente livre, longe de me sentir solta, me senti muito oprimida. Então, assim, só por causa esse relato aí que ela fala, já dá para entender que ser homem não é tão fácil assim. Então ela passou a jogar, ela foi jogar boliche, né, junto com os homens, e ali ela entendeu que ela nem boliche ela conseguia jogar direito, e ao invés dos homens tratá-la mal ali, não, os homens acolhiam, tentavam explicar para ela como que era. Na verdade, os homens com que ela se agrupou achavam que ela era até um gay, né? Porque ela tinha ali um jeito mais doce de ser, no caso. Não tinha aquela coisa mais rústica, né, que os homens têm, né? Aquela força que os homens têm. E mesmo assim, eles se compadeciam dela, eles tentavam ajudar elas. E ali já começou a mudar o pensamento dela em relação aos homens. Mesmo porque ela entendeu que o mundo do homem é um mundo muito difícil, é um mundo onde existe muita luta, é um mundo onde existe uma disputa muito grande entre eles, e ao mesmo tempo essa disputa que existe entre eles é por uma causa maior de defender ali uma família, de levar o provimento para sua família. Então ela começou a entender que os homens, mesmo que eram competitivos, mas um tentava ajudar o outro. E hoje em dia a gente não vê muito isso entre as mulheres, não é mesmo? As mulheres, assim, elas não têm inclusive tem um vídeo meu que eu falo que as mulheres deveriam aprender
com os homens o sentido de uma ajudar a outra, porque as mulheres, elas não têm esse sentido, muito pelo contrário. Existem mulheres que têm vontade de sempre assim, de uma denigrir a outra. Se elas puderem sabotar a vida uma da outra, a maioria são, não estou dizendo que são todas, como eu sempre falo aqui. E aí então ela entrou também no mercado de vender, ela foi vender alguma coisa e ela não conseguia vender nada. Vendedora de livros, e ela não conseguia vender nada, ela ficou por meses ali tentando vender, e aí os homens, ao invés de chegar para ela, criticar ela, não, foram dar conselhos para ela, que ela tinha que ter mais força, ela tinha que ter um posicionamento mais, digamos, mais assim, uma palavra que eu sempre uso tanto, gente, fugiu da minha cabeça agora, porque que eu acho que os homens têm que ter, que ela tinha que ter um posicionamento mais de liderança, né, ou de mais força, para ela conseguir estar vendendo. E depois disso ela até conseguiu vender um livro, mas aí ela já começou a ficar meia desinteressada, frustrada, né, que ela entendeu que ser homem não é uma coisa tão simples como na cabeça dela ela imaginava. E aí depois, então, depois que ela passou por isso daí, ela também tentou aí para conquistar as mulheres, né? Então, já que ela era um homem, estava se titulando um homem, então ela partiu para ver como que era a conquista, né? Como que um homem fazia, como que ele era recebido no âmbito, como que era, né, a conquistar uma mulher. Então, ela escreveu assim: as mulheres eram difíceis de agradar. Olha bem, gente, elas queriam que eu estivesse no controle, grotescamente grande e forte, tanto no espírito quanto no corpo, mas ao mesmo tempo também terno e vulnerável. Olha só que dificuldade. Subserviente a seus caprichos e dócil como um coelhinho. É mais ou menos isso aí mesmo. Queriam alguém em que se apoia de quem depende. Elas queriam alguém para se apoiar e para depender. A quem olhar com respeito e ao lado de quem desfalecer. Mas, apesar disso, alguém que soubesse do seu lugar reduzido no mundo pós-feminismo. Mantinha sua suposta superioridade moral e sexual sobre mim e às vezes tentava me manipular com ela. Então, assim, ela descreveu exatamente o que é ser mulher, como que as mulheres, elas veem os homens, o que elas esperam dos homens. Então, eu vou repetir aqui, porque eu acho que eu não li tão bem. As mulheres eram difíceis de agradar, elas queriam que eu estivesse no controle, grotescamente grande e forte, tanto no espírito quanto no corpo, mas ao mesmo tempo, olha bem, mas no mesmo tempo também terno e vulnerável, subserviente a seus caprichos e dócil como um coelho. Queriam alguém em que se apoiar e de quem se depender, a quem olhar com respeito e ao lado de quem desfalecer. Mas, olha bem, presta atenção, gente, mas apesar disso, alguém que soubesse do seu lugar reduzido ao mundo pós-feminismo. Mantinham suas supostas superioridades moral e sexual sobre mim. E às vezes ainda tentavam me manipular com isso. Então, olha bem, aí depois desse experimento aí que ela teve, né, depois dessa experiência da conquista das mulheres, ela também foi passar ela foi para um outro lugar, aonde tinha ali uns homens, né, que um ajudava o outro, por alguma razão que os homens sofreram em algum momento, então ela foi lá para poder entender o que se passava também, e ela estava se sentindo muito mal, mas ela queria até o final nesse experimento dela. E aí então vamos lá, finalmente ela foi para um retiro. Eu vou ler o que ela escreveu. Finalmente, em um retiro de Iron John, uma oficina de masculinidade terapêutica Megaton, ela se sentiu alienada e desassociada, e após o retiro ela deu entrada em um hospital psiquiátrico para tratar a depressão. Olha só, ela ficou tão impressionada com o mundo masculino que ela precisou de ser internada, né, no hospital psiquiatra. A verdade é que eu havia me tornado
me tornado o que os especialistas chamavam de passivamente suicida, escreveu ela. Ou seja, ela se internou voluntariamente porque ela não aguentou, porque ela teve uma depressão muito grande após ela passar por esse experimento e por ela ter acreditado sempre, né, que o homem ele tinha um papel superior na sociedade, que era fácil ser homem, e ela entendeu que não é fácil. É muito interessante, uma feminista que escreveu um livro, né? Ela inclusive escreveu um livro, um dos livros mais vendidos, né? Depois eu vou falar o nome desse livro aí para vocês. Mas isso aqui é uma história real e é um relato muito importante que a gente deve passar aí à frente. A masculinidade é uma mitologia pesada que paira sobre os ombros de todos os homens. A libertação dos homens não é uma plataforma onde você possa correr, mesmo que seja a última fronteira de reabilitação da nova era. O opressor como o oprimido atualmente são sentimentos simpático-político pelo homem. E os homens ainda estão realmente no poder. Beneficia-se consideravelmente a todos nós curar os melancólicos que estão no comando. Enfim, ela entendeu, né? E ali naquele retiro onde que ela estava, ela entendeu que os homens, eles estavam ali se autoajudando, não é porque simplesmente sofreram por uma parceira amorosa, não. Ali o sofrimento deles vinha até de pequeno mesmo, dentro das famílias. Eles eram ali, eles apanhavam pelas suas mães, eles eram judiados ali pelas suas mães, pelas suas irmãs. Enfim, a vida deles sempre foi muito difícil. Então, por isso, eles criaram esse grupo para se autoajudar. Então, ali ela viu os depoimentos e ela ficou chocada com os depoimentos e com a vivência que esses homens tinham na vida. Então, isso foi muito importante. E o mais importante ainda é uma feminista, né, que sempre defendeu o movimento, ter escrito, né, esse livro. Eu acho que é de grande valor, que é um tapa na cara, é um tapa na cara, na verdade, né? E aí o livro dela se chama Self-Made Man. Eu não sei a tradução não, porque eu não sei inglês, então não vou falar não. Porque eu não sei falar inglês, então isso aí vai deixar... Isso daí vai deixar vai ficar para uma próxima aí. Eu falar sobre isso porque eu não sei falar inglês. Mas enfim, aí o final da Nora, né, da Nora Vicente, ela se sentiu tão mal, né, com todos os experimentos, que ela fez em si própria, que ela se internou, como eu já havia falado aí, numa clínica psiquiátrica, e ela foi, acho que foi na Suíça. Então ela, com uma depressão muito grande, então ela teve, o que lá é permitido, um suicídio assistido. Não sei se ainda é, mas na época era, né? Ela mesma tirou a própria vida aos 50 e poucos anos, se eu não me engano. Mas enfim, essa história é uma história muito interessante para a gente pensar, para a gente meditar. Que ser homem não é fácil, ser homem é uma tarefa muito difícil. Então, ser homem é um peso muito grande aqui nas costas. Então, as mulheres deveriam ter mais empatia, né, com isso, e parar com essas coisas, com essas manipulações que eu sempre tenho levantado, que as mulheres sempre têm feito aí. E falando sobre manipulação, o próximo vídeo vai ser sobre isso, sobre manipulação. Uma nova ondinha, uma nova modinha que tá aí nas redes, que eu vou estar passando para vocês ficar, ligadinho aí na cabeça de vocês. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui até agora. Compartilhe esse vídeo que vale a pena vocês compartilhar. Deixem aí os seus comentários, se inscreva. Debaixo aqui do vídeo eu vou deixar sempre um linkzinho de grupo para vocês estarem entrando no nosso grupo lá, dos Guerreiros de Honra, que eu coloquei o nome Guerreiros de Honra. Se alguém tiver outra sugestão, fiquem à vontade. E é isso, gente. Beijo no coração de vocês.